Mas como é segunda-feira, e segunda-feira para mim é um dia de muito aprendizado, porque Amor Exigente sempre nos inunda de informações importantes, relevantes, a gente tem o quadro de Amor Exigente. Para quem não conhece, Amor Exigente é assim, um grupo de auto e mútua ajuda que nasceu com a finalidade de cuidar dos familiares de dependentes químicos. Foi crescendo. Hoje tem grupos que ajudam os familiares de dependentes químicos nos grupos de codependentes, ajudam os dependentes químicos no grupo de sobriedade, ajudam os mais idosos no grupo de Sempre é Tempo, as crianças com o grupo de prevenção e por aí vai. E a gente está sempre recebendo convidados. Hoje eu tenho um convidado presencial, mas eu tenho também um convidado via Skype. Então vou convidar aqui o Luiz Fernando para participar. Ele está aqui hoje na TV. Tudo bom, Luiz Fernando? Seja bem-vindo. Alegria! Alegria! Senta aqui nesse cantinho. E aí eu vou convidar via Skype o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que é psiquiatra, mas é também secretário da Senapred. E também tem muitas informações para compartilhar com a gente. Tá certo, Luiz Fernando? Isso mesmo. Olha ele lá já no nosso vídeo wall. Boa tarde, doutor Quirino. Um prazer recebê-lo aqui. Sinta-se presente nessa sala, porque a gente está querendo conversar contigo e aprender com você, viu? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com você, com o Luiz Fernando e com toda a sua audiência. Muito obrigado. Tá, joia. Eu estou percebendo que tem um delay grande entre a fala e a imagem do Dr. Quirino. Não sei se dá para ir ajustando isso ao longo da nossa conversa, mas vamos tentar. Luiz Fernando, antes da gente falar um pouquinho de Senapred, das ações que o Dr. Quirino está desenvolvendo aí para a nossa sociedade, que são realmente importantes, eu queria aproveitar que a gente está com um psiquiatra para falar um pouquinho dessa fase e da saúde mental, tanto dos dependentes químicos quanto dos codependentes, né, dos familiares, que também tem que lidar aí com essas incertezas, com filho que às vezes não se segura e sai para as ruas. Podemos falar um pouquinho sobre saúde mental nessa época de pandemia, doutor? O delay está bem grande, viu? Claro, vai ser uma grande satisfação. Hoje nós vivemos uma realidade bastante difícil. A epidemia pelo coronavírus impõe uma série de restrições para o conjunto da sociedade, para as pessoas, para famílias, e isso tem impactado de maneira bastante importante na saúde mental das pessoas. E uma coisa que diz mais respeito à nossa atuação no governo federal, tem também impactado de maneira importante no que diz respeito ao uso de substâncias psicoativas, como álcool e drogas. Eu acho que eu vou pedir... será que eu consigo derrubar a ligação e a gente faz uma nova conexão com o Dr. Quirino via Skype para a gente ver se consegue diminuir esse delay? Porque está ficando difícil, está com um delay muito grande. Então, eu vou dispensar por enquanto o Dr. Quirino, vou continuar com o Fernando e a gente volta assim que a conexão dele estiver melhor. A gente tem o recurso da internet, mas às vezes ela não funciona do jeito que a gente gostaria, né? E com esse delay fica difícil da gente manter uma conversa. Mas vamos falar a gente, Luiz Fernando. Eu sei que o Amor Exigente está aí a todo vapor com os grupos, e os grupos estão cada vez melhores, estão funcionando mesmo nesse novo formato, né? É claro que a gente sente falta do abraço, daquele olho no olho, mas como é que está sendo o resultado dos grupos online? Olha, nós estamos encantados, Cláudia, porque você lembra que cada vez que nós vínhamos aqui no programa, sempre surgia uma pergunta. Puxa, mas não tem Amor Exigente na minha cidade. Agora tem, em todas as cidades, via a internet, online. E nós temos recebido muitas pessoas nos nossos grupos, eles estão muito ativos. E agora nós estamos começando a perceber que nós precisamos disciplinar essas reuniões. Então, na reunião de hoje à noite, que Dona Mara vai estar conosco, e você, ao receber o link que você pode receber com a Cláudia Cristina no nosso WhatsApp, Dona Mara já vai dar umas dicas de como se comportar num grupo online também, porque um dos nossos princípios é a disciplina. E não é porque nós não estamos na mesma sala que nós não vamos ser disciplinados também em relação ao horário, onde cada um vai falar, a meta e tudo mais. Mas estamos encantados, Cláudia.
Está muito bom e eles vão ser permanentes depois que terminar a quarentena. Que coisa boa. Isso significa, minha amiga, meu amigo, você que está aí na sua cidade, precisando de um apoio, que você tenha aí essa possibilidade de entrar num grupo de amor exigente hoje, de fazer parte e aprender sobre como lidar com seu filho tão amado, tão especial, mas que não está conseguindo controlar a sua compulsão em relação às drogas. Você vai entrar hoje em contato e vai fazer parte desse grupo. A gente tem aqui um telefone que você já fala e já pede para receber o link para a reunião, que é o WhatsApp do Amor Exigente, o 19 98449 8044. 19 98449 8044. Aí nesses grupos, como é que está funcionando? A gente tem uma palestra principal? Isso mesmo, tem a abertura, como acontece no grupo presencial, o como vai você, cada vez melhor, que dia é hoje, o primeiro dia da minha nova vida, aquela ideia de que nós temos o hoje, nos localizar aqui, não é, Cláudia? A gente está tão preocupado, quando que vai acabar a quarentena? Não, hoje. Então, aí nós começamos com uma espiritualidade, a palestrinha do dia, que é um dos 12 princípios. No caso, nós estamos no mês 5, estamos falando da culpa, da libertação, é um princípio libertador, até a nossa revista está com uma imagem simpática de libertação, não é? E aí vem as partilhas. Cada um, é claro, Cláudia, que muitas vezes nós temos tido participação de até 100 pessoas no grupo. Então, não são todos que vão conseguir falar. Mas a gente aprende que no Amor Exigente, que às vezes ouvir é até mais importante que falar. E aí nós vamos ter as metas pessoais, porque é através delas que nós alcançamos os nossos objetivos de ficar cada vez melhor. Então é bem parecido com o presencial. A única coisa é que dependendo do número de pessoas, quando são estes grupos nacionais principalmente, nem todos poderão participar. Mas nos grupos que estão acontecendo, que já são os grupos particulares, né? Então, por exemplo, o grupo do Morumbi, que você é a nossa madrinha, né? Que a reunião é às quartas-feiras, porque às terças é o de sobriedade, aí é menos gente, aí dá para todos partilharem, todos terem retorno e todos terem meta. Vamos lá, doutor Quirino, a gente estava conversando um pouquinho sobre como manter a saúde mental, focando agora especialmente nos dependentes químicos e nos familiares. O que o senhor me diz sobre isso? Infelizmente, o Brasil e o mundo todo têm vivido uma situação extremamente difícil, complexa e que tem impactado de maneira importante na saúde mental das pessoas e tem levado também ao aumento do uso de álcool e de outras drogas. Então, situações relacionadas à epidemia, como a redução do contato social, redução do contato entre familiares, entre amigos, redução das atividades de lazer. Muitas vezes as pessoas têm sido submetidas a rotinas mais exaustantes, estressantes. Por exemplo, mães que têm trabalhado em casa agora e também, ao mesmo tempo, têm que cuidar dos seus filhos, que também estão em casa, não estão mais nas escolas. Tem que tratar também dos afazeres domésticos, essa incerteza sobre a duração da epidemia, a incerteza sobre as consequências que a epidemia já tem trazido para o país, como redução do emprego, problemas financeiros, econômicos, enfim, uma série de problemas que acabam gerando situações de solidão, ansiedade, apreensão, medo, tristeza, falta de perspectiva. E essas situações todas acabam sendo, infelizmente, gatilho para o uso de álcool e outras drogas. A grande questão é que as pessoas que buscam, por conta dessa situação toda, o uso de álcool e outras drogas, infelizmente, não vão melhorar em nada essas questões, muito pelo contrário, só vão fazer piorá-las. E, no que diz respeito a essa questão específica que nós estamos vivendo do coronavírus, o uso do álcool, que já e de outras drogas, que já é um grande problema de saúde pública, porque essas substâncias afetam a saúde tanto física quanto psíquica, em momento de epidemia é ainda pior. Nós sabemos, por exemplo, que o álcool diminui de maneira importante a imunidade das pessoas, porque no momento de epidemia é uma situação ainda mais dramática, uma situação ainda mais grave. Nós sabemos que pessoas, por exemplo, que fazem uso de droga fumada, tabaco, maconha, têm um risco maior de desenvolver infecções respiratórias.
no momento também de uma epidemia, por uma doença, né, que leva à infecção respiratória, é uma situação ainda mais grave. Nós sabemos que essas drogas podem reduzir temporariamente, eventualmente, sintomas de ansiedade, de tristeza, mas esse é um período muito curto e que acaba esses sintomas voltando de um jeito ainda mais forte, mais potente. Também, diante dessa situação de epidemia, que as pessoas precisam tomar decisões, muitas vezes decisões muito importantes, porque elas vão, enfim, fazer com que a sua saúde ou a saúde de seus familiares sejam preservadas. Se você está sob uso de uma droga psicoativa, ou seja, se você usou álcool, se você usou maconha, às vezes a capacidade de você tomar decisão de uma maneira mais efetiva e mais segura pode ser prejudicada, pode estar dificultada. Então, isso pode ser bastante ruim no momento de pandemia, de epidemia como nós estamos vivendo. Nós sabemos também que essas dificuldades todas, mais o uso de substâncias psicoativas, infelizmente, também podem aumentar o risco do cometimento de suicídio. Nós sabemos que o uso de substâncias psicoativas podem aumentar o risco para acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, que é um grande problema. As pessoas têm ficado mais em casa e quando elas estão sob uso de substância psicoativa, elas ficam mais propensas a acidentes domésticos e também essas drogas acabam aumentando a chance de violência doméstica, principalmente violência contra crianças e contra mulheres. De acordo, então, com essa situação toda, nós precisamos ficar bastante atentos, ficar bastante seguros de que o uso de substância psicoativa não vai ajudar em nada as pessoas a lidar com esses problemas que têm sido causados pela epidemia do coronavírus. Nós precisamos buscar, na verdade, termos uma vida saudável, em sobriedade nesse momento. Uma coisa que tem também causado uma situação de maior preocupação para nós, no governo federal, é que essa situação também, enfim, toda desse estresse, dificuldade de acesso a tratamento, acesso a grupos de recuperação, o Amor Exigente e tantos outros, pode ser uma situação bastante difícil para as pessoas que estão em tratamento ou em processo de recuperação. Infelizmente, esse estresse todo causado pela epidemia pode favorecer a recaída, pode dificultar o acesso ao tratamento, o acesso aos grupos de cuidado. Por conta disso, então, o governo federal tem lançado mão de uma série de ações para tentar diminuir o risco para as pessoas em tratamento e recuperação, também que é uma outra área que nós precisamos atentar. Por exemplo, que tipo de ação? Hoje tem muitas mães desesperadas porque estão vendo seus filhos recaindo. O que é que elas podem procurar? Como é que elas podem ser acolhidas e, de repente, ter acesso a uma ajuda verdadeira? O governo federal, nós já conversamos isso em outras ocasiões aqui, nós temos financiado vagas em comunidades terapêuticas, que são entidades que trabalham no acolhimento, tratamento e recuperação de pessoas com dependência química. Hoje nós temos quase 500 dessas unidades financiadas em todo o país. As pessoas que estão nos vendo agora podem acessar o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID, e nesse observatório podem ter acesso a uma comunidade terapêutica mais próxima da sua residência. E nós agora, nesse momento de epidemia pelo coronavírus, estamos fazendo uma série de ações juntamente com essas entidades para que nós diminuamos, então, o risco de infecção das pessoas que lá estão acolhidas. Hoje, o que nós buscamos, então, é ofertar o cuidado, ofertar o tratamento, mas um tratamento com segurança. Só para a gente ter uma ideia, dessas cerca de 11 mil vagas que hoje estão sendo financiadas pelo governo federal, em quase 500 comunidades terapêuticas, nós não temos sequer um caso de infecção pelo coronavírus nessas entidades, porque nós estamos trabalhando com as comunidades terapêuticas, com suas federações, para diminuirmos, então, ao máximo o risco de infecção nesses locais. Então, essa é uma possibilidade de cuidado. Uma outra, sem dúvida alguma, são os grupos de mutuajuda. Nós estamos trabalhando com vários desses grupos já no governo federal, estamos ajudando no financiamento de
parte considerável desses grupos, e nesse momento de epidemia nós temos buscado organizar ações que busquem ofertar o acolhimento, ofertar ajuda nesse momento, porém fazendo isso de maneira segura, como por exemplo por meio de encontros online. Hoje a gente está trabalhando com esses grupos para ajudá-los a se organizarem. Enfim, então são uma série de ações que nós estamos ofertando, tanto para casos mais graves, que precisam de acolhimento nas entidades, como casos de pessoas que estão em recuperação, de famílias que precisam de suporte. Uma coisa que é importante aproveitar esse momento do seu programa, que nós estamos aqui conversando com as famílias, né, em todo o Brasil, é para que as famílias estejam atentas às pessoas que estão em recuperação. Não se pode, nesse momento, descuidar. A gente está vivendo uma situação de grande crise, de estresse, isso pode favorecer que essas pessoas acabem tendo recaída. E das pessoas, de maneira geral, como nós também já conversamos, nós vamos ficar muito atentos para que nós não tenhamos o aumento do uso de álcool e de outras drogas, por conta de todos os impactos negativos que nós também conversamos até aqui. Nós vamos manter a nossa sociedade, nesse momento, saudável. E, na verdade, quando a gente fala de uma sociedade saudável, não é só se protegendo da infecção pelo coronavírus, mas dentro de todas as dificuldades, mantendo o hábito saudável, o que não inclui o uso de cigarro, que não inclui o uso de álcool, que não inclui o uso de drogas. Perfeito. Como é bom a gente ouvir tudo isso, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente entender duas coisas. Uma, que a gente não está, de fato, sozinho, que a gente tem aí uma rede de apoio e que a gente precisa contar com essa rede de apoio. E a outra é de que esses subterfúgios, que às vezes o álcool parece inofensivo para quem não tem o problema da dependência química, ele pode virar um grande vilão num momento como esse, que a gente já está bem fragilizado emocionalmente. Recorrer ao álcool só traz prejuízos, inclusive, como você acabou de falar, a nossa queda de imunidade. Muito boa a sua colocação e eu realmente agradeço. Luiz Fernando, alguma consideração? Olha, eu gostei muito das falas do Dr. Quirino, em especial de que, se nós já estamos vivendo uma situação difícil, ela pode ou melhorar ou piorar a partir de nós. Melhorar se nós tomarmos as atitudes corretas, se nós obtivermos boas informações e estivermos buscando até os grupos do Amor Exigente que estão acontecendo online. E piorar se nós cairmos na compulsão. No começo do programa você falou de aumento de peso, ou seja, estamos pensando também em compulsão alimentar, estamos pensando em compulsão por álcool e às vezes a gente precisa estar atento, e o Dr. Quirino nos deu umas boas dicas a respeito de que álcool é talvez a pior de todas as drogas, estão presentes nas nossas famílias, e até a parte das drogas fumadas, né, Cláudia? A gente sabe que essa Covid é uma doença do pulmão, uma doença respiratória. Então, esses narguilés e os cigarros de maconha e o próprio cigarro também vão precisar ser evitados. Então, procure apoio, não fique só, vá às reuniões do Amor Exigente, entre no nosso site para que você possa obter informações e fazer do limão uma limonada. Muito bem. Doutor Quirino, agora como psiquiatra eu queria fazer uma pergunta. Seria o momento para quem está sentindo uma angústia muito grande procurar ajuda, procurar um psiquiatra, por exemplo, para fazer um tratamento direcionado, um tratamento mais assertivo? Não tenha dúvida, esse momento em que estamos vivendo é um momento gerador de estresse, e nós sabemos que o estresse agudo e o estresse, quando se cronifica, acabam sendo fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Transtornos mentais leves ou, muitas vezes, infelizmente, transtornos mentais agudizados. Além dos problemas específicos, todo o sofrimento que um transtorno mental causa, por si só, ele pode também vir acompanhado de uma série de desdobramentos muitas vezes muito graves, como nós falamos aqui, por exemplo, da questão relacionada ao suicídio. Então, sempre que uma pessoa estiver apresentando um quadro de grande sofrimento, é importante que busque
o tratamento, que busque o cuidado com um profissional especializado como psiquiatra, para que tenha a sua dor, o seu problema minimizado, abordado de maneira apropriada e que também possa diminuir o risco de desdobramentos graves. Outro tipo de desdobramento grave, que a gente sabe que muitas vezes acontece por conta da presença de sintomas psiquiátricos, como sintomas depressivos, sintomas ansiosos, é o uso de substâncias psicoativas. Infelizmente, não é incomum que pessoas recorram ao uso de álcool, ao uso de drogas, para tentar minimizar esses sintomas. Mas, como nós também já conversamos inicialmente, às vezes o indivíduo sente uma diminuição desses sintomas inicialmente, mas, em geral, esses sintomas voltam cada vez mais graves, cada vez de um jeito mais forte, mais potente. Outros problemas também, a gente falou do suicídio, mas nós temos outros tantos problemas que transtornos mentais e dependência química podem causar. A gente estava falando, por exemplo, de acidentes, né? Nós estamos agora no mês de maio, e nesse mês de maio nós estamos num movimento bastante importante no Brasil, que é o movimento do Maio Amarelo, de prevenção a acidentes automobilísticos, que acabaram diminuindo por conta do isolamento social, do afastamento das pessoas, da circulação das pessoas, mas infelizmente é um problema grave que está relacionado ao uso de álcool e drogas, e hoje no governo federal nós somos bastante envolvidos com esse grande movimento agora no mês de maio, para que nós possamos diminuir cada vez mais o impacto negativo do uso de substâncias em toda a sociedade, inclusive no trânsito. Até porque, se Deus quiser, isso vai passar rápido e a gente volta às atividades, se Deus quiser, em breve, mas que a gente volte com mais consciência, com mais responsabilidade. Doutor Quirino, muito obrigada pela sua participação. Uma boa semana, com boas escolhas. E que vocês possam fazer o trabalho da melhor forma possível, pensando em cada brasileiro que depende tanto dessas ações. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez, e só para reforçar aqui a importância de que toda a sociedade se organize para que nós tenhamos realmente um momento difícil que nós estamos enfrentando, mas que nós possamos passar da melhor maneira e passar de uma maneira saudável por tudo isso. Muito obrigado. Deseja, eu que agradeço. Luiz Fernando, não esqueci do que eu te pedi. Você falou que as mães de Amor Exigente estão passando por essa situação de forma diferente. Queremos aprender o que é que essas mamães têm de especial e como é que a gente pode fazer como elas. Elas estão passando de uma forma mais tranquila, é isso? Sim, Cláudia, porque quem vivencia o programa do Amor Exigente, em especial as mães, elas aprenderam que amar é tirar do filho o melhor que ele tem para dar para si e para a sociedade. Então, elas não são mães facilitadoras e elas não são mães que ficam sofrendo. Lembra daquele paradigma, ser mãe é padecer no paraíso? Não. Para as mães do Amor Exigente, ser mãe é ser gente. É saber o seu lugar, o seu papel e colocar os limites para os seus filhos. Então, você que é mãe do Amor Exigente, Dona Mara querida, que é mãe do Amor Exigente, nos ensinam essas coisas bonitas. E é bonito mesmo, gente, aproveitar a potencialidade do seu filho, o que ele tem de bom, valorize aquilo que seu filho tem de bom, aquilo que possa fazer diferença para ele, para sua família e para a sociedade. É por aí que a gente caminha, né? E sem medo, sem culpa, coloque os limites necessários para protegê-lo. Deixa eu passar mais uma vez o telefone de Amor Exigente, eu não quero você só, de jeito algum. Entre num grupo. Talvez você fale assim, Cláudia, mas eu não tenho problema nenhum com dependência química, graças a Deus. Mas entre no grupo. Inclusive, se hoje você é da turma da maioridade, está se sentindo muito só, participe do grupo. É hoje. Hoje às 8 da noite? Sim, pelo WhatsApp, a Cláudia Cristina vai te dar o link. E olha, é o 19, manda o WhatsApp agora já, bota aí, Amor Exigente, salva lá bonitinho, novo contato, aí você põe 199-8449-8044, 199-8449-8044. O site é amorexigente.org.br. Muito obrigada, força, fé e alegria. Alegria em especial.